Fala galera, tô aqui hoje com a Carol Pimentel, já conhecida já, né? Já, de novo. Para continuar a nossa conversa sobre editor de quadrinhos. Perfeito. A gente já descobriu o que é um editor de quadrinhos. Uhum. E agora eu quero saber como eu me torno um editor de quadrinhos. Perfeito. Gente, é uma coisa, assim, doida. Mas eu vou dar algumas opções, né, para as pessoas. Então, contando um pouquinho da minha experiência própria, assim, eu tinha esse sonho também, não sabia como chegar. E eu tenho uma coisa, eu sempre escrevi, traduzi, dava aula de inglês, mas eu não sabia, nunca soube desenhar. E às vezes as pessoas têm essa ideia falsa de que para trabalhar com quadrinho você só pode ser se você souber desenhar ou se você souber... E não, tem uma série de outros processos que envolvem, como a gente contou no vídeo, né? Então tem o tradutor, tem a pessoa que é letrista, tem o desenhista, tem o roteirista. Então tem várias linhas que você pode trabalhar para você chegar e trabalhar com quadrinho. Então, no caso do editor, você tem que ter um português bom, uma boa noção de português. Você tem que saber bastante porque você vai lidar com Mas texto. você precisa ser formado em letras, por exemplo, ou não? Então, a gente tem várias opções, né? Tem alguns jornalistas, o fato de você ser jornalista ajuda muito, o fato de letras ajuda bastante. E ajuda por você ter o inglês também, né? Normalmente letras em inglês e português, é o que o pessoal apoia. Mas o meu caso é um caso doido, assim, eu sou física. Sem educação, total sem educação. E é uma coisa doida, mas o que aconteceu? Durante a física, eu trabalhava com muita tradução. Eu tenho alguns trabalhos com a minha iniciação científica foi eletricidade no século XVIII. E eu tinha que traduzir manuscritos do Nollet, do francês para o português, e do Franklin, do Benjamin Franklin, do inglês para o português. Só que inglês arcaico, século XVIII. Nossa. Então, assim, era aquela coisa, eu já tinha certa experiência com inglês, eu já dava aula de inglês, já trabalhava com isso. E aí, toda essa organização de texto, a faculdade te ajuda muito. Então, independente da área de faculdade que você tenha feito, se você tiver um trabalho cuidadoso com o texto, se você tiver esse carinho pela escrita, é algo que te abre muitas portas. Porque não importa, não importa se você é médico, se você sabe falar bem, se você sabe escrever bem, você transmite. Então, e é uma coisa de transmissão, você vai ter que lidar com muita gente. Você tem que ser um cara relativamente tranquilo, uma mina relativamente tranquila, porque você vai lidar com muita gente. Então você tem que saber entender as diferenças, os cuidados, e você tem que ser bom com texto, porque você vai cuidar de texto, né? Então, assim, e muita gente às vezes confunde, tem gente que está acostumada a lidar com livro, e livro é um universo completamente diferente, você não precisa saber. Eu tenho amigos que são editores, mas que às vezes brincam com... Não é brinca, mas na inocência de chegar e falar, ó, eu adoro a Mulher Maravilha, eu queria trabalhar na Marvel, porque é um universo diferente, a pessoa não está habituada. Então, para trabalhar com quadrinhos, você tem que saber com o que você está lidando, né? Não tem como você misturar, tudo bem que a gente tem amor pelas duas, mas não dá para você misturar as coisas como eles fazem. Então, você tem que saber com o que você vai trabalhar, né? Quando você entende a linguagem de quadrinho, quando você entende o texto, quando você entende a editoria, você tem muito para contribuir. Então, independente de você ser um educador físico, mas você ter condição de fazer um texto, ou de você ser um psiquiatra, como é o caso do JP Martins, que passou a vida, ele pagou a faculdade com psiquiatria, né, a faculdade dele, ele pagou com tradução de quadrinho na época do Abril. Então tá aí, é um cara que tem uma condição de texto. Então, a gente tem muita matéria na faculdade, independente do curso que é, Sim. que queira ou não queira, é meio que genérico, do tipo gramática. Sim. Mas que isso acaba servindo para te guiar para uma coisa que vai te ajudar para uma outra profissão para talvez. uma outra profissão. E muita gente reclama, né? Eu lembro na física, quando a gente tinha aula de português. E eu lembro que a galera brigava muito, mas eu vim fazer física, eu não quero. Gente, e aí eu lembro que uma hora eu levantei a mão, que o professor estava desesperado. Eu falei, gente, a gente vai dar aula, a gente vai lidar com pessoas, vocês vão faber relatórios. Vocês têm que saber falar e escrever. O relatório que você vai entregar para a FAPESP, você sendo um pesquisador de top de linha, ele tem que ser bem escrito. Não adianta você saber resolver todas as contas se você não comunica. Você tem que comunicar. Então você não precisa ser necessariamente formado em letras, nada do tipo, sei lá, jornalismo, propaganda e marketing, nada. não.
Se você quiser trabalhar com a parte de texto e você for bom com o texto, e tem que ter noção de inglês. Porque a maioria do material que a gente vai lidar. Você tem que conferir se o balão foi colocado no lugar certo. Porque tem isso também, né? Se você não tem noção do inglês, se você não sabe, é só o português, não adianta, porque como que você confere, você encaixa o original. Você pode pecar na hora da edição, entendeu? Mesmo. Então precisa. Inglês hoje em dia é necessário para tudo. Para tudo. Não tem como, gente. Não tem como fugir. Mas aí como é que é, por exemplo? Eu tenho uma boa escrita, uma boa leitura, uma concordância, uma gramática. E eu adoro quadrinho. Como é que eu entro nessa vida para trabalhar com quadrinho? Então, aí normalmente, quando as editoras vão procurando, algumas editoras autorizam colocar o cargo disponível em alguns bancos de dados de emprego, desses procuras de emprego, outras não, outras elas têm os próprios meios de comunicação, então depende, às vezes quando a gente é autorizado, a gente divulga via rede social, né, Facebook, alguma coisa a gente avisa, tem vezes que a gente não é autorizado, então a gente não pode falar, e aí vai de política de cada empresa, né, você está trabalhando pela empresa, você representa a empresa, você respeita os quesitos da empresa. Então, mas como é que foi o seu caso? Meu caso foi uma coisa diferente, assim, eu estava na física, eu queria partir para isso, e aí eu não sabia, gente, eu vou contar um bafão, mas que precisa. Pode contar. Eu comecei 5 faculdades e eu terminei 2, então eu só sei estudar na vida. E eu larguei um outro mestrado em física na metade, eu estava fazendo um mestrado de física de partículas, com umas coisas do CERN. E aí eu tava meio cansada nessa vida, eu fiquei super decepcionada com uma relação no emprego. E eu era diretora da Escola de Astrofísica de São Paulo. Aí eu acabei largando isso porque eu queria ser feliz, né? Então eu falei, não tem problema, que o salário era menor. E aí eu falei, não tem problema, mas como que eu entro nisso se eu não sei? Sempre, eu sempre li. Eu acho que o ponto principal de qualquer profissão que seja relacionada a isso é gostar. É gostar. Do que é o principal, exatamente. No caso é quadrinho. É quadrinho. Se você não gosta, não vai, gente. Porque assim, tendo muito amor, amando demais, tipo, eu vendi meu carro pra poder ir lendo quadrinho e voltar lendo quadrinho no ônibus, porque eu não tenho responsabilidade de dirigir, é um tempo que eu ganho a mais pra eu ler o que eu quero. Eu leio o dia inteiro quadrinho, eu vou no fim de semana, a galera me encontra em feira, tipo, eu amo. Por mais que goste, tem hora que satura. Cansa, e aí então, você precisa ler o que você quer. O mínimo que você tem é gostar. E outra, tem prazo, como qualquer emprego. Tem prazo, tem horário pra entrar, tem horário pra sair, tem coisa que você tem que fazer. Como qualquer emprego, não adianta. Então, se o amor já for pequeno, desiste. Se você amar bastante, vai. Então, como eu gostava muito, e foi um diálogo comigo mesmo. Eu quero ser feliz no trabalho. Como que eu vou fazer? Eu vou estudar, porque eu não sei fazer outra coisa, eu vou voltar a estudar. Então, eu prestei um mestrado de tradução de quadrinhos. E aí surgiram uma série de dúvidas que eu tinha com nomenclatura mais específica. Né? Eu estava fazendo um mestrado na letras e meu orientador, ele topou, mas ele falou, olha, eu não entendo da parte técnica de quadrinhos, você vai ter que arrumar alguém e aí eu vou contar com você para você se virar e arrumar alguém que te ajude com essa parte técnica. Então, eu conheço a Germana Viana há anos e aí eu comecei a perguntar coisa para ela. E ela chegou uma hora e falou, Carol, eu já não sei mais responder essas coisas que você está me perguntando. Eu vou te passar para o Fernando Lopes. E aí eu... Meu Deus, Fernando Lopes, como assim? Não, calma, não vou falar com o cara. Não, vai, calma, louco, ele é normal. Fala com ele vai te responder, um cara super de boa. E aí ele foi super atencioso, ela passou um e-mail apresentando. Aí eu comecei a tirar algumas dúvidas, até eu criar uma cara de pau gigantesca e perguntar pra ele se eu podia visitar a redação. Aí ele foi super gentil comigo, ele topou e falou, olha, não é comum, então eu vou ver um dia, porque assim, são vários editores trabalhando com muita coisa, muito texto, precisa estar silêncio, então ele queria uma coisa para não atrapalhar, ele marcou um dia específico, aí ele foi, ó, na porta da sala, olha que a sala é da edição, falando baixinho, me mostrando as coisas, tipo, editor da Marvel, editor da DC. Todo mundo concentrado ali, quietinho. E todo mundo concentrado, lendo, aí a galera só deu um oi, assim, né, Carol, estudante, lá. Aí eu fui conhecer onde era feita a arte, as capas, esses ajustes, as letras. E aí, durante o processo, a gente foi conversando, e aí saiu da sala e a gente voltou a conversar, eu tirei mais dúvidas. E aí eu entendi como que era o processo de fazer o quadrinho. Né? Aquilo que eu contei pra vocês do editor, da visão do editor. Aí passou um tempo, aí eu tinha algumas outras dúvidas, aí às vezes eu mandava um e-mail, perguntava alguma coisa. Aí passou, acho que 4 meses, foram 3 meses. Que eu tinha conhecido, feito essa visita. Aí ele me mandou um e-mail, ó, você tá fazendo mestrado, então já é uma coisa que você tem
já tá inserida, né? Você tá a fim de vir fazer um teste e entrar como assistente de edição? Meu, eu gritei 20 minutos, eu tive chilique, eu virei cambalhota, eu achei que eu tava morrendo, eu não sei. Falei, gente, será que eu tô lendo de verdade, que era um sonho? Belisca. Aí quando eu entendi, eu falei, meu, cara, agora, calma, volte a si. Agora responde o e-mail feito mocinha. Aí eu respondi o e-mail, claro que eu topei. E aí eu fui, fiz os testes. Então teve um teste de tradução, teve um teste de escrita, teve um teste de revisão e tal. E aí algumas coisas, claro, era a primeira vez que eu ia trabalhar, então ele me apontou onde estava, mas ele falou, ó, foi bom, então tem condição, então vem trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Apareceram algumas outras coisas, independentes da Panini, para eu editar algum material da Salvat. Na época teve material da Salvat que eu traduzi, e aí as coisas começam a vir, né? Alguns materiais da Eagle Moss, eu tive a honra de editar O Silêncio do Batman 1 e 2, a Torre de Babel. Então tem algumas coisas que aí as coisas começam a pintar, né? Quando você tá dentro. Quando você já tá dentro é mais fácil de expandir, expandir. Porque aí teu trabalho já tá sendo visto, as pessoas estão tendo uma noção do que tá acontecendo, fica mais tranquilo pra você entrar. E você já tem uma noção de como funciona cada coisa, né? Sim, sim. Diferente de quem tá de fora que não sabe nem como entrar. Exato. Então, eu acho que já fica mais... Mas eu acho que essa coisa assim, pensa no teu texto, foca no inglês, que você vai precisar. E aí quando você surgir essa oportunidade, você fica ligado em canal, em rede, segue a gente. Tipo, eu demoro às vezes para responder, mas eu sempre respondo em inbox, essas coisas. Quando a gente sabe, a gente divulga via rede social. Quando a gente não pode, não pode. Então, mas se falo, você rede souber... social, a gente sempre dá notícia da hora, assim, né? Exato. O que aconteceu agora, a gente posta. Já tá lá e tá todo mundo sabendo. E o Às alcance vezes é você vai muito ficar sabendo grande. por um vídeo, por exemplo, que foi gravado muito tempo antes, já passou a oportunidade. Exato. E pouco tempo atrás, a Beth Kodama precisou de gente pra mangá e ela fez um aviso e a gente estava autorizado, então a gente pegou esse, mesmo eu não sendo do mangá, mas como estava autorizado, eu divulguei na minha rede, porque uma série de pessoas, a gente alcança, né? Então uma pessoa ou outra acaba indo e acaba vendo. Então a gente tenta mostrar a maior parte do tempo. Mas é isso, foca no texto, foca no inglês e não tem coragem, gente, cara de pau. E tem que gostar. Tem que principalmente. gostar. Tem que amar, senão não dá. Sim. Então é isso, obrigado, Carol. Obrigada de novo. Mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, galera. Curte esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve se você ainda não é inscrito. Por favor. E até mais.